Salve, senhores treinadores! Cara, hoje é um dia muito especial porque, como eu estava falando com um brother meu, né, que também é dono de uma academia de luta, hoje completam 6 meses que nós abrimos esse espaço aqui e são 6 meses de muita alegria porque finalmente a gente conseguiu aplicar um jeito de ter segurança financeira daqui, da nossa academia. Todo mundo que é professor de artes marciais, tem uma academia de artes marciais, sabe a dificuldade que é você conseguir ter uma segurança financeira, né, da luta, tirar um faturamento bom, que dê para pagar as contas ali, o aluguel, a água, a luz, a internet, e também poder ter uma vida razoavelmente confortável, né? E segura, porque a gente sabe que quando a gente dá aula de luta, a gente vai lidar muito com aqueles alunos que são os turistas, que treinam um mês, some, treina outro mês, some de novo. E muitas vezes a gente não pode contar com a mensalidade desses alunos, né? Então, isso foi o que me fez, inclusive, eu fechar o meu espaço lá em 2016, 2017, na verdade, quando eu não consegui mais manter a minha estrutura. Eu estava com um espaço muito legal, grande, tinha muitos alunos, mas eu não conseguia ter uma previsibilidade financeira, eu não conseguia ter uma segurança financeira, eu não conseguia ganhar dinheiro, eu ficava trocando tempo por dinheiro e isso estava me estressando muito, estava me deixando doente mesmo, assim, eu dava muitas aulas para poder tirar um lucro mínimo, então eu resolvi fechar o meu espaço. Hoje, né, quase 10 anos depois, 9 anos e 6 meses depois, nós temos um novo espaço, eu tenho um novo espaço, junto com meu irmão, que é meu sócio, e nós descobrimos um jeito, que é um jeito muito simples, mas que se você entender esse jeito, você consegue ter muito mais previsibilidade, você consegue saber quanto você vai ganhar daqui a 3 meses, daqui a 6 meses e daqui a 1 ano na sua academia de artes marciais. E isso é o mais difícil, cara. Isso é o mais difícil para qualquer pessoa que dá aula de luta, é ter uma previsibilidade financeira. E graças a esse método, né, porque querendo ou não é um método, a gente conseguiu construir uma estrutura que funciona muito bem, de uma forma muito segura, muito tranquila para mim e para os meus alunos. E hoje a gente consegue prever o que a gente vai ganhar daqui a 1 ano ainda. A gente já tem um faturamento previsível para daqui a 1 ano. E eu resolvi compartilhar isso aqui com vocês, porque, cara, eu acho que isso aqui vale demais. E eu não estou aqui para ficar com segredinho, com negócio, não estou aqui com... Eu vou contar tudo o que é que eu fiz, o passo a passo, ó, de como que eu fiz para fazer as coisas funcionarem do jeito que tem que ser, da forma mais responsável e segura para qualquer um que tenha um espaço, que viva de dar aula de artes marciais. E o que é que eu fiz, né? Primeiro, eu entendi que Muay Thai, boxe, karatê, jiu-jitsu, qualquer arte marcial, qualquer esporte de combate, nenhum deles é um serviço. E todas essas artes marciais, esportes de combate, né, são produtos. E isso fez virar uma chave na minha cabeça absurda. O que é que acontece? Geralmente, o professor de luta, ele vende o serviço de dar aula de luta, né? Então ele vende arte marcial como um serviço. E o que é que isso compromete no negócio, né? Um serviço, ele tem uma percepção de quem compra de que é descartável. Eu posso comprar esse serviço aqui, quando não der mais para mim, eu posso cancelar esse serviço. É assim com o serviço de música Spotify, é assim com o serviço de filmes Netflix, né? E é assim com o serviço de artes marciais, com a luta, é assim com vários serviços. Então, por qualquer problema, qualquer empecilho que você tenha financeiramente ali, você pode descartar aquele serviço. Mas quando você vende a arte marcial como um produto, ou o esporte de combate como um produto, tudo muda, tudo muda. Tudo muda mesmo. A partir do momento que você começa a vender a luta como um produto, a percepção do cliente muda
e você consegue vender isso de uma forma muito mais rentável, ou seja, com uma percepção de valor muito maior, e também de uma forma mais prolongada, né? Então, por exemplo, o que é que eu quero dizer? Toda luta e todo esporte de combate, ele exige que o professor tenha um método de ensino. O professor de arte marcial tem que ter uma metodologia de ensino, né? E a partir do momento que você adere ou desenvolve um método de ensino, uma metodologia de ensino, é esse método que você tem que vender para o seu aluno. E não o serviço de aula de luta. E é aí que a grande maioria dos treinadores pecam, porque eles sempre vão vender a arte marcial como serviço, quando na verdade eles deviam pegar esse método e transformar em um produto, com embalagem, com oferta, com nome próprio, né? E foi exatamente isso que a gente fez aqui. Hoje a gente não vende uma mensalidade, a gente tenta vender um produto, que é uma metodologia de ensino de luta, e esse produto ele é embalado com nome, com a duração, com a oferta, com a garantia. E a forma de cobrança dele é no formato de recorrência. Assim como o Netflix. A diferença é que aqui a gente trabalha com prazo mínimo. Por exemplo, se a mensalidade é X, eu dou tanto por cento de desconto e ele adere o prazo de 6 meses. Se a mensalidade é Y, eu dou um outro desconto e ele adere a mensalidade de 1 ano. Entende? Mas isso cobrado no cartão de crédito, na recorrência, mês a mês, todos os meses, né? Igual Netflix. E o bom disso é que você não precisa ter que ter aquele compromisso chato com o aluno, que é de cobrar os que esquecem, de, ficar dependendo do dinheiro da mensalidade do aluno turista, entende? Querendo ou não, uma vez que ele compra, assina aquele plano, ele pagou aquilo ali, a partir daí, todo mês vai estar cobrando recorrentemente, independente de que ele esteja frequentando ou não. Por quê? Porque eu vendi um produto, de novo, eu vendi um método que tem etapas, né? Tem módulos ou tem níveis de ensino, né? E a partir de vender esse produto, né, ele é obrigado a cumprir pelo menos o prazo mínimo daquele produto ali, de uso daquele produto. E é assim que a gente consegue fazer isso de uma forma mais responsável e segura. Porque, de novo, a maior dificuldade é você manter a consistência, a frequência dos alunos mês a mês. Isso aqui onde eu moro, isso lá no Nordeste, isso no Sul. Eu sei porque eu convivo e tenho contato com milhares de treinadores no Brasil e ouço deles todos os dias a mesma coisa. Muito difícil. Tem alunos que treinam há X meses, tem alunos que treinam há tantos meses, mas a grande maioria treina um mês, some, 2 meses, some, volta de novo, some de novo e fica nesse ciclo que atrapalha o desenvolvimento dele e atrapalha você como treinador, porque você, querendo ou não, depende dessa parte, desse dinheiro dele mesmo, né, da mensalidade dele, para pagar suas contas, para pagar as contas da academia. Então, assim, essa é a forma mais responsável e segura. Mas, ao mesmo tempo, a gente percebe uma coisa, que no início, isso pode ser um pouco sufocante. Por que que eu digo que é um pouco sufocante? Porque no início ali, você não vai conseguir manter uma organização de datas de recebimento, né? No início, vai ser um pouco complicado você gerir a sua parte financeira até que comece a ter um fluxo de pessoas mínimas ali na recorrência que compense os pagamentos, as despesas mínimas do seu espaço, né? Ou seja, tipo, se você tiver 20 alunos e o valor da sua mensalidade vezes 20 alunos, consegue pagar ali o aluguel, a água, a luz, a internet, isso te ajuda muito, né? Mas para você conseguir esses 20 alunos, principalmente no começo, leva um tempo. Ou se você trabalha recebendo hoje no Pix, mês a mês e tudo mais. E para migrar
também leva um tempo, tem uma dificuldade, os alunos já estão acostumados com o método de pagamento para mudar, às vezes tem uma difícil aceitação, mas no geral, a forma mais segura e mais responsável de fazer isso por você, pela sua academia e pelo aluno mesmo, porque o comprometimento também é outro, né? A partir do momento que ele paga ali a mensalidade, ele vai ficar frequentando porque ele já pagou, então ele não quer perder aquele... Geralmente é assim, eu sei que tem muitos casos que o cara paga mesmo e abandona, paga 2 meses, 3 meses, abandona a academia, mas mesmo que ele abandone, você não sai prejudicado, né? Você não sai com aquela falta, né? Porque querendo ou não, uma mensalidade 2 já é algo que você põe uma conta ali de água ou de luz que você poderia pagar. Então, é isso, né? Esse é o passo a passo. Você implementa, você começa a desenvolver o seu produto de luta. Não é um serviço de luta, é um produto de luta, né? Então, você dá um nome para ele, você cria uma embalagem, você cria uma oferta, você cria uma estrutura de comunicação, você dá um prazo de garantia e a partir do momento que você constrói isso, você tangibiliza, você transforma isso em algo palpável, porque o serviço não é palpável, mas um produto é. A pessoa está recebendo o curso de boxe XPTO, né, que dura 3 meses e tem a garantia de 15 dias. Se você não treinar, se você não gostar do treino, por algum motivo quiser cancelar, eles devolvem sua mensalidade. Esse curso dura 12 meses, mas tem um primeiro nível, um primeiro módulo que dura 3 meses. Aí o primeiro e o segundo módulo dura 6 meses. O primeiro, o segundo e o terceiro módulo dura 9 meses. Os 4 primeiros módulos duram 12 meses. E assim você consegue vender esses módulos. Como eu falei, vender o seu método embalado no produto e não oferecer a sua aula de luta como uma prestação de serviço. Porque, de novo, serviço tem uma percepção de que é algo supérfluo ou algo que é necessário, mas que pode ser descartado, né? E o produto não, uma vez que ele comprou aquilo, ele fez um contrato, mesmo que não seja um contrato por escrito, mas a partir do momento que ele compra a mensalidade ali, ele coloca o cartão de crédito ali na recorrência, ele fez um contrato com você, então ele sabe que vai ficar debitando ali 2, 3 meses, 6 meses, 9 meses, 1 ano, mas ele comprou um produto. E assim você consegue ter uma previsibilidade maior. Como eu falei, no começo é difícil, mas essa é a forma mais responsável e segura de você construir a longo prazo algo que te dá um lucro, te dá previsibilidade, que você consegue de fato planejar a vida do negócio e a sua vida pessoal a partir daí. Então, eu estou tentando tocar esse canal aqui, mostrar como é que eu estou desenvolvendo esse processo de tocar minha academia. Eu não falo nada sobre técnica de luta, eu não ensino nada disso. Aqui nesse canal vai ser exclusivo para falar sobre o negócio, academia de artes marciais, né? Academia de luta, professor de arte marcial, personal fight, seja lá da modalidade que você eu acho que esse canal aqui pode agregar muito para você. E se você tiver interesse de saber mais e acompanhar, clica aqui no se inscrever, vai ajudar bastante. Curte aí se fez sentido esse conteúdo para você. Deixe seu comentário, fala o que é que você acha disso aqui, me conta a sua experiência como treinador de arte marcial. Eu vou estar interagindo com você, respondendo. Um abraço, valeu, tamo junto.